E aí, minha gente, tudo bem? Hoje, esse vídeo aqui é um vídeo muito especial, porque você vai saber, eu vou explicar, esclarecer para você por que aquele dia eu não fui à casa do seu Vicente. Muita gente me pedindo, Alexandre, dá um pulinho lá, por que você não mostrou o sítio do seu Vicente? Nem que fosse por fora, nem que fosse de longe. Gente, eu vou explicar para vocês aqui o motivo, ou melhor, os motivos pelos quais eu não fui lá, e é bem provável que eu não vá. Boa notícia é que você se lembra do vídeo recente que eu tive visitando lá o seu Vicente? Ele falou de que talvez uma ponte tivesse caído e etc, que era naquela mesma estrada ali principal do sítio dele lá embaixo, que dava acesso a um outro lugar chamado Jaceruba, que ligava, enfim, um lugar cujo acesso se dá por essa ponte. Esta ponte, aliás, é a ponte sobre a qual passava o trilho do trem. Lembra daquela casa que eu mostrei para vocês, que antes ela era uma estação de trem? Para mim aquilo é uma casa de tão lindo, tão chique que é. Se você não viu, assista ao vídeo, gente. O lugar é chique, é muito bonito, de época, sabe? Tem toda aquela elegância que hoje em algumas casas a gente já não se vê, e que era uma estação que está sendo restaurada. Muito bacana. Então, aquela estação é a mesma estação da mesma linha do trem que passa por esse lugar onde o seu Vicente falou que desabou e etc. Eu fui lá, gravei um videozinho curtinho e vou mostrar aqui para vocês. Mas vamos aqui ao que mais interessa, que é você saber por que eu não fui lá na casinha do seu Vicente, e como que tá a casa do seu Vicente, como que tá o sítio, e enfim, vamos lá, gente. Primeiramente, quero que você saiba o seguinte: muitos anos, já tem anos sim, que eu não vou, que eu não ia, que eu não tinha ido mais lá. Naquele vídeo em que eu passo na estrada, né, mostrando lá a luz elétrica, que a instalação, aliás, diga-se de passagem, muita gente, eu perguntei a você que está me assistindo para colocar nos comentários o que era aquilo lá, e muita gente disse que aquilo não era fiação de energia elétrica, mas de cabo de internet ou de outra coisa lá e etc. Então eu acredito nisso, que não era, porque aquela rede normal de energia elétrica não era, e também não vi nenhum transformador, né? Mas enfim. Mas o que importa é que o progresso está chegando, e isso vai levar muito conforto para os moradores dali. Acredito que naquelas margens da estrada, daqui a um certo tempo, é bem capaz de ter já algumas casas ali. E nós vamos nos lembrar com saudade, hein, da época em que não tinha casa nenhuma. Porque daqui a pouco é capaz de ficar tanta casa que vem muita gente boa, mas também pode vir muita gente não tão legal assim. E depois a gente lembrar com saudade na época que aquilo ali era de uma natureza, né? Era um lugar mais acolhedor. Mas enfim, muitos anos eu não ia ali. Desde a ida do seu Vicente não para a casa de repouso, mas para a casa do irmão dele, a casa do seu Luiz. Isso todo mundo sabe, e etc. Ele foi para a casa do seu Luiz, e da casa do seu Luiz, na casa do seu Luiz, ele ficou aos cuidados da dona Vera. A dona Vera, ela apareceu nos vídeos uma vez, uma pessoa amorosa, uma pessoa muito batalhadora, sabe? Uma pessoa que lutou firme, cuidando da mãe do seu Vicente. Cuidou da mãe do seu Vicente. Ela conta isso, né? Eu já disse aqui para vocês. Cuidou muito da mãe do seu Vicente, né? Quando ela esteve lá doente. Cuidou de um irmão do seu Vicente, um outro irmão do seu Vicente, né? Cuidou do seu Vicente agora recentemente, até ele ir para a casa de repouso, onde graças a Deus ele está bem, está sendo muito bem cuidado. Profissionais altamente qualificados estão cuidando dele, todo mundo viu, né, aí no vídeo recente. Se você não viu, acesse e veja, que eu tive lá visitando. E o irmão do seu Vicente, o seu Luiz, é que não está bem. Bom, eu até mandei uma mensagem para dona Vera, né, falando que eu vou dar um pulinho lá e tal. Eu estou esperando ela me responder,
para eu ir lá visitar também o seu Luiz, etc, ver como é que ele tá, que tem muito tempo, ele sempre pergunta por mim, ela disse aqui nas mensagens, ele sempre pergunta por você, cadê o Alexandre e tal. Então eu peguei e mandei uma mensagem para ela, eu tô aguardando ela responder, né, porque eu sei que ela tá trabalhando, tá na correria, assim, de repente não tá com um dia certo para eu ir lá, mas sem problema nenhum. Mais para frente, quando ela disser, Alexandre, vai dar um pulinho aqui, eu vou dar um pulinho lá para ver o seu Luiz, né, porque ele fala muito em mim. Eu vou lá. Né? Então, aí eu não fui à casa do seu Vicente, pessoal, porque é o seguinte, olha só, quem mora ali, quem é vizinho do seu Vicente, quem o conhece, né? Porque o seu Vicente é nascido e criado ali, quem o conhece, assim como o Cláudio, sabe que a casa dele é ali. Ok, já são os vizinhos de muito tempo, já o conhecem, né? O seu Manel Figueira, né? São pessoas que convivem com ele, conviveu com os pais dele ali, com a mãe, na época do sítio ali, etc. São pessoas que conhecem. Porém, gente, não é saudável a gente botar o caminho da casa da pessoa. Porque do mesmo jeito que tem muita gente boa, tem pessoas honestas, tem pessoas como você que está aqui me assistindo agora, né? São pessoas que gostam dele, que tem um afeto, que tem um carinho, que admira a vida na roça, que admira a vida em sítio, que admira a natureza, que admira a plantação, né? Que admira cuidar dos animais, etc. Mas nem todo mundo é assim. Então a gente, por uma precaução, por uma questão de segurança, eu decidi não mostrar lá eu indo à casa dele, né? Então, e não fui, tá? É bom deixar isso claro. Eu não fui nem de longe olhar a casa dele. Tá? Eu não iria lá sem autorização da família dele. Por isso que eu estou esperando a dona Vera aí pra gente conversar. Então, se ela autorizar, com certeza eu dou um pulinho lá. Porque muita gente que está querendo ver, pelo menos de longe, né, como é que tá a casinha dele. E seria, de fato, emocionante a gente mostrar. Porém, sem ter ninguém lá, não acho muito prudente fazer isso, né? E por um respeito também. Porque, como eu disse a vocês há pouco, né? Muitos de nós aqui, sobretudo você que nos acompanha, você é uma pessoa muito carinhosa, você tem um afeto muito especial pelo seu Vicente, né? Um sentimento de amizade, né, que a gente criou durante todo esse tempo, um sentimento de carinho, e junto do sentimento de carinho e de amizade, tem um sentimento de respeito. O respeito, para mim, ele pode estar onde o amor não está. Se não tem amor, que tenha respeito. Então, mesmo que a gente não tenha um sentimento pelo seu Vicente, mas que tenha respeito, a gente sabe que aquilo ali é um lugar de muito respeito, muito sagrado, né? Lugar onde conviveu família, tem memórias afetivas. Então, eu tenho um respeito muito grande, muito mesmo, né? Como eu disse a vocês, o Cláudio que andou indo lá, cuidando, capinando, limpando, observando que está tudo bem, etc. E às vezes ele fazia um videozinho, me mandava para eu ver como é que estava. Poxa, legal, Cláudio, parabéns, ainda bem que o lugar está bem cuidado, mas eu mesmo não pus os meus pés lá. E como não pus os pés agora, dessa vez que eu tive lá, na estrada, tá? Eu não olhei a casa nem de longe, tá bom? Para que todos saibam. Quando eu acabei aquela gravação ali, eu fui direto lá na mesma estrada, né? Segui reto lá embaixo para ver a tal da ponte. Se a ponte tinha descido mesmo ou não. Fui lá conferir e eu gravei o vídeo. Um videozinho curtinho que você vai ver aí agora. Dá uma olhada. Pessoal, a ponte que o seu Vicente falou que teria desabado, acho que é essa daqui. Se é que ele não viu errado, né? Também ele pode ter visto errado e ter achado que era essa daqui. Agora, olha que bacana aqui também, gente. Vocês conhecem aquilo dali, ó? Deixa eu dar o zoom aqui pra ver se vocês... Deixa eu dar o zoom. E aí, aquilo ali é o quê? O que vocês acham que é? É taioba ou é inhame? Acabei de dar 2 dicas aí pra você, hein? Tenta adivinhar. Vamos ver se você consegue. Então é isso, ó. Não tá não, né? Que eu tô beirando aquela estrada, etc. Então... A não ser que ele tenha se confundido, né? O Cláudio pode ter falado para ele uma coisa e ele pode ter entendido que foi outra. Então é isso. Valeu, minha gente. Um abraço. Então, gente, tá explicado então por que eu não fui à casa do seu Vicente,
por um respeito muito grande. Eu sei que você quer ver, que você tem saudade, eu também tenho, que você quer ver, eu também quero, que você tem um carinho, uma admiração muito grande por ele, eu também tenho. Eu entendo você, eu entendo, mas o respeito está em primeiro lugar, né? Sempre com respeito. Mesmo quando ele estava lá, eu jamais chegava lá assim, se algum dia ele dissesse, né, por alguma razão que eu não me queria mais lá, ou que eu não fosse bem-vindo, com certeza eu não iria. Eu iria respeitar do fundo do coração, porque é uma questão de bom senso. Como eu disse, o respeito vem em primeiro lugar. Eu entendo, eu te entendo, eu sei que vocês querem muito ver e tal, mas o respeito está em primeiro lugar, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que você tenha entendido as razões, né? Eu sei que não era de repente o que você queria, mas eu tenho que sempre ser honesto com vocês, sempre tenho que tratá-lo com a maior clareza, com a maior franqueza, sobretudo a você que ajudou muito o seu Vicente, você que contribuiu doando as coisas para ele e tal, você merece também muito respeito. Então é em nome desse respeito que eu estou aqui agora explicando para você, justificando o porquê de eu não ter ido, não ter filmado lá, não ter mostrado. Eu não faria isso sem autorização da família. Embora eu também quisesse muito também ver, mas eu não faria isso. Tá bom, gente? Ah, uma novidade. Algumas vezes eu tive lá visitando, né, o seu Vicente e tal. Eu tenho um videozinho que é antigo, acho que é de 2024, 2025, não sei. De uma das vezes que eu tive lá visitando ele na casinha lá de repouso onde ele tá. E numa dessas, ele falou lá sobre o sítio e tal. A gente estava conversando assim, de forma despretensiosa, né? Como a gente chega lá, troca ideia, fala sobre qualquer coisa, o que vem na cabeça dele ele fala. Não tem essa de, vamos tratar do assunto tal, né? O seu Vicente não tem isso. Ele começa a falar de uma coisa aqui, daqui a pouco ele muda, fala o que ele quiser e vem à cabeça. É assim que a gente gosta dele, né? Aí ele pegou e tocou no assunto do sítio, né? Não é de voltar a morar no sítio, mas a lembrança que ele tem, as recordações, os momentos de afeto que ficaram cavados fundos no coração dele e na personalidade dele. Ele se emocionou profundamente. É assim uma das coisas mais bonitas que eu já vi, completamente diferente do seu Vicente que a gente às vezes estava acostumado a ver. Uma pessoa que parecia que não se importava muito com o que os outros falavam, com o que a gente pensava dele, o que a gente sentia por ele, parecia que, sabe, não estava nem aí e etc. Mas a lembrança, o modo como ele expressa o sentimento, a gratidão pelo sítio, pelo lugar, pela família, pelos momentos da infância dele, da juventude, pelos momentos de dificuldade que ele passou. É um vídeo assim emocionante em que ele fala do sítio, né? Se você quiser, coloca aqui nos comentários, porque é um vídeo privado que eu tenho guardado com muito carinho, mas é uma joia tão preciosa, de afeto, que eu acho que você, por acompanhar muito tempo, por ter uma amizade tão grande, um respeito tão grande pelo seu Vicente, você merece. Eu tenho certeza que você merece. Se você quer, coloca aqui nos comentários, que aí pra frente, de repente o próximo vídeo, ou não sei, eu dou uma editada nele aqui, porque é um vídeo já antigo, né? Eu dou uma editadinha nele aqui e coloco aqui para vocês verem, para vocês se emocionarem um pouquinho com ele. Tá bom, gente? E eu tô esperando, né? Eu vou lá dar uma visita, fazer uma visita ao seu Luiz, que sempre pergunta por mim, segundo a Dona Vera, ver também a Dona Vera, ver como ela tá. A gente se fala muito pouco, mas a gente indo lá pessoalmente é outra vibe. Não é isso, gente? Então, muito obrigado. Escreve aqui nos comentários se você quer ver esse vídeo emocionante do seu Vicente, que eu guardo como uma joia preciosa, com muito carinho. E eu tenho certeza que você vai se emocionar. Prepara o seu coração, porque é muita emoção. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Não esquece de dar o certo. E é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Até a próxima. Tamo junto.